Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 o regimento do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia: projeto de decreto legislativo de título de cidadão, autoria dos senhores vereadores. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Wellington Dias para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária em 27 de fevereiro de 2018. Presidência. Senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos Pinheiro, vice-presidente, Inaldo Silva, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berger, Eliseu Kessler, Otônio de Paula, Ítalo Ciba, Leonel Brizola, Paulo Pinheiro, Raimundo, Tarciso Mota, professor Célio Luparelli, Inaldo Silva, Leandro Lira, Johnny Moura, Tânia Bastos, assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar do secretário o senhor vereador Tarciso Mota, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 57 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador César Maia. Senhora presidente, uma comunicação de liderança. Há dias atrás, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil. E o que espantou foi a taxa de desemprego dos jovens no Brasil. Enquanto a taxa de desemprego médio está na casa de 12% ou alguma coisa, a dos jovens está na casa de 25%. No blog Poder 360, de 25 de fevereiro, do jornalista Fernando Rodrigues, veio uma nota sobre isso. Os jovens são os que mais sofrem com a crise do mercado de trabalho. De acordo com dados do IBGE, a taxa média de desemprego no Brasil foi de 11,8% no quarto trimestre de 2017. Para pessoas com idade de 18 a 24 anos, o indicador chegou a 25,3% no mesmo período. Entre jovens de 14 a 17 anos, a taxa de desemprego foi de 39%. E lembro, senhora presidente, a taxa de desemprego mede pessoas que estão procurando emprego e que não conseguiram. Os números foram revelados pela PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada na sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018, pelo IBGE. Em relação ao ano passado, houve recuo de 0,7 ponto percentual na taxa de desemprego dos jovens de 14 a 17 anos. Em 2016, 39,7% das pessoas nessa faixa etária estavam sem emprego. Repito, pessoas procurando emprego e não conseguindo. Em 2016, 25,9% dos jovens de 18 a 24 anos estavam desempregados. Em 2017, o indicador registrou
redução de 0,6 ponto percentual. A taxa de desemprego de jovens começou a subir em 2014. No quarto trimestre daquele ano, o indicador era de 21% na faixa etária de 14 a 17 anos e de 14,1% entre pessoas de 18 a 24 anos. Hoje, pessoas com idade entre 16 e 24 anos representam 15,66% do eleitorado. Nesse ano, 22.955.005 de eleitores jovens podem ir às urnas. De acordo com os dados de janeiro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no total, 146.548.572 brasileiros podem votar. Jovens de 16 e 17 anos, que ainda não são obrigados a votar, representam 0,34% e 0,97% dos eleitores, respectivamente. Já os obrigados a votar, de 18 a 20 anos, são 5,64% do eleitorado. A faixa etária de 21 a 24 anos compõe 8,71% do grupo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a falta de emprego atinge 30% das pessoas de 15 a 24 anos no Brasil. O índice brasileiro é o dobro da média mundial de 13,1%. Os dados são do relatório Tendências Globais de Emprego para a Juventude de 2017, divulgado em novembro de 2017. Pelos dados da OIT, jovens representam mais de 35% da população desempregada em todo o mundo em 2017. A taxa de desemprego no Brasil também é superior aos percentuais de vários países desenvolvidos. Enquanto no Brasil o índice ficou em 11,8% de outubro a dezembro de 2017, no Japão a falta de emprego atingiu 2,7% em novembro e 3,6% na Alemanha no mês de dezembro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 255 de 2016, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Ana Waiter. O projeto está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Desculpa. Está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Marcelino de Almeida. Está sem. Luiz Carlos Ramos Filho, para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 60 de 2017, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Luiz Alfredo Vieira de Almeida.
A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, o projeto está pendente do parecer da Comissão também de Justiça e Redação. Então, primeiro, para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação, convido o nobre vereador Leandro Lira. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela constitucionalidade ao projeto. Constitucionalidade. Muito obrigada. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em discussão a matéria, o vereador Leandro Lira está inscrito para discutir a matéria. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu subi aqui para discutir, para dar tempo a gente ter um quórum mais razoável para dar prosseguimento à sessão, mas eu percebi que o título de cidadão honorário ele é afeito à área da educação, tanto é que a Comissão de Educação precisou dar um parecer. E a gente teve uma matéria hoje extremamente negativa para o Brasil, tratando justamente da questão de educação. Se a gente abre um relatório do Banco Mundial, ele faz uma estimativa que para que você consiga chegar no patamar de proficiência, de educação dos países desenvolvidos, no quesito de leitura, o Brasil vai levar 260 anos. Ou seja, nós vamos passar gerações e mais gerações, 260 anos, para chegar onde os demais países estão hoje. Se a gente continuar no ritmo que nós estamos. E quando a gente olha, isso é leitura e interpretação de texto, e sendo que são medidas básicas. A avaliação é feita em cima da compreensão de pequenas frases. Frases do tipo, o nome do cachorro é filhote. E hoje, infelizmente, os brasileiros, boa parte deles, não conseguem, após ler esse pequeno trecho, entender o que está escrito. A partir daí, o que a gente pode esperar, por exemplo, da leitura de um jornal? O que a gente pode esperar, por exemplo, que a pessoa saiba o que se passa na sua cidade? E isso tratando de leitura e interpretação de texto. Porque quando a gente passa para raciocínio básico de matemática, saber fazer uma divisão, saber fazer uma fração, conseguir entender um percentual, aí é que a situação fica crítica. E dentre todos os problemas que o país enfrenta, esse, sem dúvida nenhuma, é o que mais compromete o nosso futuro. Porque certamente nós teríamos um futuro muito mais próspero, um futuro muito mais digno, se cada brasileiro conseguisse ler uma frase, conseguisse entender um gráfico, conseguisse saber aquilo que de fato se passa no seu país. Mas nós, infelizmente, não estamos conseguindo dar prosseguimento nessa frente. E aí a gente pode passar para discutir diversas outras questões. Porque educação não se vê apenas quando se coloca um texto na frente de uma pessoa, quando se coloca um gráfico, quando se coloca um percentual. A educação de um país, ela se reflete também nas suas instituições. Se reflete no trabalho que cada pequena instituição nessa República Federativa, nessa nossa democracia, como que cada instituição se porta. E justamente, nós temos muito o que avançar. Nós temos muito o que avançar porque, paulatinamente, nós temos mostras de
que não caminhamos da forma adequada. Não tratamos não só a leitura, a educação, a matemática da forma adequada, mas também não tratamos, por vezes, as instituições. E aí a crítica é muito direta, realmente, porque como que nós podemos dar prosseguimento a uma sessão de votação com 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores? Nós já temos bastante, na verdade, agora nós tínhamos menos. Mas é isso que a gente precisa discutir. É com isso que a gente precisa avançar, porque hoje, infelizmente, a gente está numa situação gravíssima. E para onde quer que você olhe, tem coisa errada nesse país. Onde quer que você olhe. E a primeira coisa para você conseguir resolver esses dilemas, você precisa de duas coisas. Uma parte, vereador. Pois não. Já que o senhor tocou nesse assunto da presença, e ontem eu vim a esse microfone falar isso, eu queria me coadunar com a sua fala e dizer que realmente eu acho que tem que começar por nós mesmos. Eu acho que a Câmara Municipal, nas últimas sessões, não tem dado um bom exemplo, onde sessões ficam aqui vazias, onde nem mesmo 2 horas por dia, 3 dias por semana, a gente pode avançar na pauta aqui. Eu acho que depois a gente apanha na mídia e fica todo mundo aqui, puxa, estão apanhando. E ontem, assim que eu conclamei os vereadores a votarem, no projeto seguinte, a sessão caiu. Então, eu acho que a gente tem que realmente botar a mão na consciência, o momento político que o país vive, o momento onde a população não acredita mais na classe política. Talvez fosse uma grande ação dessa Câmara, mostrar que a gente, sim, está aqui com bom salário, sim, com boa estrutura de gabinete, de trabalho, bem servidos de assessores, para que a gente possa realmente fazer o bem para a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa sua fala, ela é perfeita, e eu acho que ela vem ao encontro do que a sociedade quer, que a gente faça valer todo o custo que a gente gera à cidade do Rio de Janeiro, porque se nós não trabalharmos, sinceramente, é melhor investir o que a gente gasta aqui em saúde, em educação, que a população terá um retorno maior. Apesar de toda a minha certeza da importância que o Legislativo tem na vida das pessoas. Eu acho que nós só temos que fazer valer isso, os votos que cada um de nós recebeu na urna. Então, queria parabenizar a sua fala e dizer que eu concordo 100% com ela. Uma parte, vereador Fernando William. Bom, eu acho que a gente tem demonstrado aqui, grande parte das vezes, que temos uma formação política, ideológica, enfim, divergente, o que é natural. Eu costumo dizer que nós somos fruto da nossa trajetória de vida, do nosso aprendizado, etc. E tal. É natural que, né, isso aconteça e é positivo que isso aconteça. Mas Vossa Excelência está colocando uma questão que eu, aliás, na reunião da comissão, conversávamos a respeito. Vivemos um momento de crise absoluta, profunda, gravíssima, né, em todas as áreas, né, a questão moral, a questão social, a questão econômica, etc. E tal. E Vossa Excelência coloca uma questão que é fundamental. Quer dizer, o debate ele se dá num nível de superficialidade tal que chega a chocar, né? Quer dizer, chega a ponto de você nas redes sociais ver pessoas dizerem o seguinte: se a gente acabar fisicamente com a esquerdopatia, né, e tal, nós resolvemos o problema do país. E uma parcela enorme que dizendo, né, se nós acabarmos fisicamente com o que se considera de direita, né, nós resolvemos o problema do país. O que é uma idiotice total, completa, na minha opinião. Né? Eu acho que se a gente pegar temas concretos, e finalizando, vamos pegar a questão da Previdência. Né? É óbvio que a reforma da Previdência que é posta aí, é uma reforma, não foi discutida com ninguém, etc., tal, é uma imposição, né? E essa reforma é absolutamente inviável. Agora, se a gente sentar e ver que, né, a relação contribuição versus, né, benefício consome 28% dos recursos do orçamento, e isso impacta, né, num déficit público monumental que vai gerar, né, a rolagem da dívida pública em termos de novos títulos, etc., tal, inviabilizando a capacidade de investimento do país. Então, se a gente discutir isso com seriedade e profundidade, eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar muito mais pontos de concordância, né, do que de divergência.
né? Então, eu quero, né, enfim, contribuir para a proposta de Vossa Excelência, no sentido de que, enfim, se a gente discutir com profundidade e seriedade os temas, e não na superficialidade do xingamento, eu acho que a gente vai ter muito mais convergência. E é o que o país precisa, no meu entendimento. Eu até costumo dizer que a gente precisa de uma concertação espanhola ou chilena, etc. e tal, para poder avançar. Obrigado. E é exatamente isso, a questão que o país precisa de maturidade de debate, precisa de... Antes eu estava colocando duas questões que eu acredito que são fundamentais para que a gente possa sair desse ponto em que nós chegamos. O primeiro deles é plano, é diretriz, é expectativa de futuro. E o segundo é exemplo. Porque não adianta de nada você pensar, refletir, debater, discutir, fechar a proposta, se você não tem legitimidade para poder defendê-la perante a opinião pública. E a legitimidade, ela surge, e surge de maneira fundamental, no exemplo. Eu acho que era essa a questão. Quando eu fui chamado ali a dar o parecer no projeto, eu fiquei profundamente incomodado e não poderia, não com Vossa Excelência, presidente, claro que cumpre a sua prerrogativa regimental, mas com a ausência de quórum que a gente tinha. Era esse o ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Não há mais quem queira discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Cláudio Castro. Presidente, só para seguir nessa linha, e até porque semana passada, meu querido amigo Luiz Carlos Ramos falou com... Até porque eu realmente fui um dos que levantei a questão do regime de urgência, tudo, e na outra semana eu acabei usando o artifício da inversão de pauta. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que toda vez que eu ficar trabalhando aqui, e eu fico até a sessão a acabar, e 1, 2, 3 sessões a cair, eu farei inversão de pauta, porque eu não acho justo que, se eu estou aqui trabalhando, o meu projeto fique lá atrás na pauta, porque outros não querem trabalhar. Então, eu pedirei sempre inversão de pauta a cada 2, 3 sessões que caiam por falta de quórum e eu estiver aqui, porque eu não acho justo que um vereador não possa discutir os seus projetos, porque outros têm outras prioridades e não estar aqui terça, quarta e quinta. Então, eu pedirei sempre que 2, 3 sessões consecutivas caírem e a pauta não avançar. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Em tramitação ordinária... Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Leandro Lira. Pela ordem, presidente. Presidente, só colocando uma segunda questão, o vereador Cláudio Castro colocou a questão da inversão de pauta. Existe uma questão que ela é ainda mais grave se a gente não corre com a ordem do dia, que é a seguinte: inversão de pauta só cabe em projetos de mesmo tipo legal. Ou seja, projetos de decreto legislativo ficarão ao final da ordem do dia, independentemente de inversão. Então, até que se aprecie todos os projetos de lei que estão na pauta, os vereadores que têm projetos de decreto legislativo para serem apreciados, não conseguirão que os seus projetos o sejam, porque precisam esperar que a pauta seja corrida, que a pauta seja vencida, e não tem esse instrumento da inversão. Então, esse é um outro apelo que a gente faz para que a pauta possa andar, que a gente, de fato, tenha quórum nas sessões e leve isso adiante, porque, senão, haverá necessidade, cada vez mais presente, por exemplo, de se convocarem extraordinárias para votarem projeto de decreto legislativo, como a que está sendo feita hoje. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Projeto de decreto legislativo número 62 de 2017, da autoria do vereador Otônio de Paula, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Nairá Aparecida Pedrini da Silva. O projeto está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 63 de 2017. Pode complementar? Obrigada. Número 63 de 2017, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Simvaldo do Nascimento Souza. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Wellington Dias, pela Comissão de Educação. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem, vereador Otônio de Paula. Senhora presidente, em um evento no Conselho Nacional de Justiça, o novo ministro do novo Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann, esse mesmo que disse que não sabe por que os municípios precisam participar da discussão da intervenção federal, como se o município, vereador Jones Moura, não tivesse nenhuma contribuição a dar ou nenhum papel a dar na segurança pública, defendeu a humanização do sistema carcerário brasileiro. Ele disse, abre aspas, a humanização do sistema carcerário representa uma afirmação da civilização sobre a barbárie. Senhora presidente, ninguém aqui é contra de que quem está preso seja tratado com dignidade, com humanidade. Agora, ministro, mais humanizada do que já são as nossas prisões, eu acho que é difícil. Por exemplo, o sujeito mata, rouba, e ele tem garantido café da manhã, almoço e janta, pago por nós, pago pela família de quem ele matou. Não é prisão humanizada isso? Outra coisa, o sujeito matou, estuprou, violentou e vai sair vivo da cadeia. E quem ele matou está condenado eternamente. Isso não é prisão humanizada? Outra coisa, ele vai entrar numa cadeia e vão separar ele, vão perguntar a ele, qual é a facção que o senhor pertencia? Ou seja, para ele não ir para a facção rival. Isto não é prisão humanizada? Agora, eu acho que o ministro deveria se preocupar, aí sim, é gastar seu tempo falando sobre as crianças, investindo sobre a educação, ainda que seja ministro da Segurança Pública, mas se preocupar com o futuro. Quantos que já estão presos estão pagando pela sua vagabundagem, estão pagando pelo crime que eles cometeram aqui fora? Quero que eles sejam mortos? De maneira nenhuma. Agora, mais tratados com mais humanidade do que quem está aqui fora, aí eu não vou admitir, porque o governo não dá café, almoço e janta para o trabalhador, mas dá café, almoço e janta para o vagabundo. Portanto, já basta esse nível de humanidade que eles estão já tendo. Outra coisa, humanidade é para quem é humano, não para bicho que mata a gente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Raimon. Eu hoje estou vendo aqui no Ministério da Educação, que o senhor ministro da Educação fala, na verdade, comete um crime contra a educação, ao dizer que para o ensino médio apenas a matemática e o português são necessários.
as outras disciplinas podem ser optativas, abrindo uma brecha grande para que algumas redes não ofereçam de maneira qualitativa o ensino das ciências, o ensino das artes, etc, etc, etc. Mas eu estava preparado para falar sobre isso e acabei aqui me tomando como membro da Comissão de Direitos Humanos, pasmo com a fala do vereador Ottoni de Paula. Lembrando que fazendo uma distinção entre os seres nascidos de mulher, homens e mulheres, como alguns sendo humanos e outros sendo bichos. Bicho nós todos somos. O vereador Ottoni é um bicho, eu sou um bicho, o vereador Tarcísio é um bicho, só que nós somos animais racionais. E aí eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos, e aqui quero atestar também como um humanista, como um homem que pretende no dia a dia, por exemplo, e não me envergonho nada disso, o meu discurso religioso, eu não me importo de fazê-lo quando a oportunidade me cabe, ou me pede. Eu compreendo que quando bebo na fonte deixada pelo Evangelho de Jesus de Nazaré, eu não consigo compreender que haja homens que seja necessário serem tratados como bichos. Não consigo compreender. Dizer que nas prisões o tratamento é um tratamento humanitário, é não conhecer os porões da prisão brasileira, que tem 600 mil presidiários, dos quais 80% ou não foram julgados ainda, ou já têm os seus crimes prescritos. Dizer que o governo paga café da manhã, almoço e jantar, e não paga para ninguém aqui de fora, dá a impressão que a gente está querendo optar, dá a impressão que a gente está querendo ir lá para dentro para ter café, almoço e jantar, e não é essa a questão. A questão é quando o Estado cuida de um cidadão e, portanto, o sistema prisional tem que ter, por mais que não seja, historicamente não é, o sistema prisional não é um sistema que recupera, mas que se diz como um sistema para recuperar, nós temos que compreender que naquele momento, o cidadão que está cerceado de sua liberdade, esse cidadão é um cidadão que está sob a tutela do Estado, e o Estado tem que cuidar sim, Com isso nós estamos dizendo que a gente está fazendo um pouco essa dicotomia entre bem e mal, porque esse discurso entre bem e o mal, entre o certo e o errado, o escuro e o claro, esse discurso já está ultrapassado. Acho que nem Platão faria mais esse discurso, né? Essa dicotomia. Então, nessa compreensão, nós precisamos compreender e compreender firmemente. Nós não estamos aqui passando mão, e aí falo como membro da Comissão de Direitos Humanos, como um homem que tem um lugar de fala, que é um lugar humanitário, de uma fala de um humanista. Nós não temos que ter essa concepção de que a gente aqui está passando a mão na cabeça de alguém, que a gente aqui está aliviando o crime de ninguém. Ninguém está aliviando o crime de ninguém, mas nós não queremos que a pessoa, quando for presa e, portanto, cerceada da sua liberdade, que ela seja tratada como alguém que deva merecer um castigo, porque isso o povo negro já recebeu durante 400 anos, é a chibata, o chicote e é o pau de arara. Nós não podemos admitir isso numa sociedade que não pode caminhar para a barbárie, mas que tem que caminhar para a socialização e para a recuperação daqueles que cometem atos infracionais. Então acho que esse discurso é também um discurso de ódio, e um discurso de ódio não cabe, no meu entendimento, na minha boca, na boca de quem quer que seja pode caber, na minha boca não cabe um discurso de ódio, quando eu me lembro que sou humanista, e muito mais quando eu me lembro que eu tento ser um seguidor de Jesus de Nazaré. Pela ordem, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho mais uma vez aqui pedir encarecidamente ao prefeito Marcelo Crivella, e gostaria, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, na sua pessoa, pedir que intercedesse nesse assunto. Eu já tive com o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina. Há um ano,
a prefeitura não paga a empresa que fornece os contêineres para fazer a esterilização gratuita. E eu tenho me colocado como presidente da Comissão de Direitos dos Animais de tentar buscar um diálogo, né, para que o governo possa fluir nesse tema. Como eu falei aqui, a gente sabe que em diversos setores da administração pública está tendo problema. Isso é notório, está toda hora nos meios de comunicação, está sendo debatido aqui no plenário da Câmara de Vereadores a todo momento. Mas, como eu coloquei, o tema dos animais, para mim, é de suma importância também. E o poder público, né, o prefeito Marcelo Crivella, não está dando atenção devida a esse tema. Eu fiz o meu papel, fui ao secretário da Casa Civil, pedi ao secretário da Casa Civil que pudesse equacionar esse tema. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu conversando com a empresa, eles querem lacrar todos os postinhos de castração, se não fizer os pagamentos, vão lacrar todos os postos, parar com todos os serviços oferecidos à população, aquelas pessoas que não têm condição financeira de arcar com isso. Quer dizer, aumentar o número de animais abandonados, porque a castração é uma política pública de controle populacional. Você controlando toda essa população, você evita as doenças, você evita que os animais fiquem na rua, sendo atropelados, causando acidentes com veículos, né? Colocando veículos aí, tendo riscos de acidente. Então, presidente, vereadora Tânia Bastos, eu solicito, peço à senhora, a senhora que é uma pessoa próxima ao prefeito Marcelo Crivella, aquele postinho de Bangu que foi inaugurado, até hoje não fizeram o pagamento dele. Até hoje não fizeram o pagamento do postinho que foi inaugurado pelo prefeito Marcelo Crivella. Eu não gostaria de estar trazendo esse tema aqui, porém, eu já esgotei tudo que eu poderia falar, né, nos bastidores para que pudesse resolver o problema. Então, gostaria de pedir à senhora que é próxima ao prefeito Marcelo Crivella, já falei com o secretário Paulo Messina, que possa equacionar também esse tema. É um dos menores orçamentos, sempre foi um dos menores orçamentos, quando era secretaria. Ano 2016 e 2015, 8 milhões de reais, para cuidar de todos os animais da cidade do Rio de Janeiro que são abandonados. Todos os animais aí que são abandonados, aí, que são descartados pelas pessoas. Então é um tema relevante, eu estou aqui para ajudar, a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal quer ajudar, porém, nós precisamos ser ouvidos, precisamos que de alguma maneira nos falem o que realmente está acontecendo. Por que não se coloquem para empenhar e pagar, né, uma empresa para ficar aguentando esse tempo todo, um ano sem receber, né? Olha, está sendo muito amiga do governo municipal, porque se sou eu já tinha arrancado todos os contêineres há muito tempo, pensando pelo lado do empresário. Mas a gente está intercedendo e tentando buscar esse diálogo com o poder público. Solicito que a Vossa Excelência possa me ajudar nesta questão de equacionar os pagamentos para que a gente não pare com esse serviço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Rosa Fernandes. Não estando presente, pela ordem, o vereador Otônio de Paula. Senhora presidente, quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece mais um jabuti na árvore. Dessa vez, os Correios, que é uma empresa estatal, resolve agora cobrar uma taxa, vereador Cláudio Castro, uma taxa de cobrança, é a taxa violência. Os Correios entendem que agora, porque a violência aumentou muito, deverá cobrar R$3, é uma taxazinha, R$3 do vereador Leandro Lira, R$3 do meu bolso, pode ser pequeno, mas são R$3 de todos aqueles que vão receber ou enviar encomendas. Agora, o que me choca, o que me estarrece, é que quem está cobrando essa taxa
é uma empresa do governo federal. E a responsabilidade da segurança é também do governo federal. E o pior ainda, os Correios resolvem cobrar essa taxa no Rio de Janeiro depois, vereador Fernando Willian, da intervenção. Ou seja, é uma empresa estatal dizendo: nós não acreditamos que a intervenção vai dar certo, por isso nós vamos cobrar a taxa para quem quiser receber carta dos Correios. É um absurdo, é um contrassenso. Se é uma empresa do governo federal, depois que o governo federal faz a intervenção, eles ainda querem cobrar a taxa. Esta é a maior prova de que nem as empresas do governo federal estão acreditando que este tipo de intervenção, e nós não somos contra a intervenção, mas esse modelo desorganizado de intervenção é que nós estamos tendo preocupação, vá dar certo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o meu repúdio dos microfones desta Casa do Povo a esta decisão, a esta decisão que fere o bolso do contribuinte, e na verdade, é o culpado cobrando do inocente, porque é o governo federal cobrando de nós, contribuintes. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 66 de 2017, de autoria do vereador Projeto de decreto legislativo número 64 de 2017, de autoria do vereador Leonel Brizola, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a João Costa Batista. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 66, de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ivanilton Santos da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, convido o nobre vereador Wellington Dias. Parecer favorável. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 67 de 2017, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pedro Ernesto Araújo Marinho, presidente do Cordão da Bola Preta. O projeto está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o nobre vereador Wellington Dias. Parecer favorável. O parecer é favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 71 de 2017, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede o título de cidadão do município do Rio de Janeiro a Chai Hongxian. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Senhores e senhoras vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. O projeto Não tem voltará som. em segunda discussão. Não tem som. Pela ordem. Com a palavra pela ordem, a nobríssima vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, durante essas chuvas, eu tive a oportunidade de percorrer alguns bairros e também receber algumas reclamações, como recebi ontem do ex-vereador Arraes. Ocorre que muitas das leis aprovadas nessa casa não são respeitadas. E a Conlurb tem tido uma postura equivocada em relação a determinados logradouros públicos que são fechados por guarita e cancela, respeitando lei e decreto do próprio Executivo. Eu nunca ouvi falar que um logradouro público se torne particularizado por qualquer razão. E a Conlurb se nega a entrar fazendo poda e limpeza em determinadas áreas, determinados logradouros, porque existe uma cancela. Isso é um absurdo, isso é um equívoco de uma regulamentação interna da própria Conlurb, que impede o poder público Conlurb, de entrar e cumprir com o seu papel, executando a poda e a limpeza. Eu peço a essa casa, a Vossa Excelência, que hoje ocupa o lugar de presidente, que comunique à Conlurb a lei existente, 2 leis que foram aprovadas nesta casa, que desmistifica esse comportamento da Conlurb e determina qual é o comportamento que ela deve seguir. Logradouro público continuará sendo logradouro público, independente de ter cancela ou não. O papel da Conlurb é trabalhar nos logradouros públicos. A Ilha do Governador, por exemplo, tem várias ruas que são fechadas por cancelas e que estão lá ainda com galhadas que caíram por conta do temporal e que não foram recolhidos porque eles entendem que tem uma guarita e uma cancela e não podem entrar. Então, eu rogo a Vossa Excelência que mande uma comunicação à Conlurb com as leis existentes, aprovadas nessa casa, para que eles cumpram o papel deles e respeitem a votação, a lei aprovada, para que a população não seja penalizada, porque elas compraram os seus imóveis em logradouros públicos e não em logradouros particulares. Vereadora, levarei a sua solicitação à mesa diretora e ao presidente Jorge Filipe para que seja procedido como a senhora solicitou. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 76 de 2017, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que concede título de cidadão honorário do município de Janeiro a Ian Pim. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta, que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.